Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa que nós criamos aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, onde se analisa o país visto à direita. Antes de mais, queria começar por pedir desculpa, porque nós esta semana não fomos para o ar à segunda-feira e a culpa é integralmente minha, que estive fora do país. Excepcionalmente, como sabe, já tinha acontecido uma vez, o programa vai para o ar à quarta-feira, como é o caso desta semana. Ora, e o que é que temos para si? Porque apesar de estarmos na Silly Season, há temas muito interessantes que vão ocorrendo, não só em Portugal, mas também no exterior. O primeiro tema desta semana é António Costa e a entrevista que concedeu esta semana. O segundo tema, o Afeganistão, que se tornou matéria inevitável, tendo em conta aquilo que sucedeu esta semana. E depois, para as notas finais, vamos ter um ponto ou uma análise àquilo que foram as declarações do deputado José Magalhães e também a posição do Bloco de Esquerda sobre o Afeganistão. Rui, queres começar pela entrevista de António Costa? Porquê? A entrevista que estamos a falar, uma entrevista ao Expresso, é apenas a primeira parte da entrevista que António Costa concedeu aos jornalistas desse semanário. E tem dois temas, o tema da gestão da epidemia e o tema da remodelação. Dois temas em que se passa exatamente a mesma coisa, os jornalistas a pressionarem o Primeiro-Ministro para ele admitir qualquer coisa. No primeiro caso, de que o Governo tem uma ideia também em relação à gestão da epidemia e não se trata simplesmente de seguir a Direção-Geral de Saúde e aquilo que António Costa na entrevista chama a ciência. Ou seja, aquilo que é uma posição política que tem que sempre existir independentemente. Exatamente, ele diz que não, que é tudo decisões técnicas e que praticamente não tem nada a ver com aquilo. E no segundo caso, a remodelação também, os jornalistas a tentarem levar António Costa a admitir que possa ter alguma vantagem em mudar o ministro, ele a dizer que não, quer dizer que o Governo está todo focado em preparar o orçamento e o plano de recuperação e resiliência. E, portanto, as duas coisas vão dar ao mesmo, quer dizer, um Governo que evita decisões, isto é curioso, quer dizer, noutros tempos, um Primeiro-Ministro mostrava a sua autoridade mudando os ministros. E vimos em tempos, quando era esse o caso, até um ministro sair por ter contado uma anedota de mau gosto e ter sido demitido. Aqui, independentemente do que os ministros façam, de estarem envolvidos em casos menos claros, até casos mais polémicos, António Costa parece estar convencido que a sua autoridade depende de ninguém sair do Mas governo. como é que tu interpretas isso? Porque António Costa, com o controle que tem sobre o aparelho socialista, tinha toda a vantagem em mover alguns peões consoante aquilo que seja o interesse do governo. Porque eu acho que isto vem mesmo da natureza do governo. Este é um governo de resistência. É um governo de resistência e foi desde 2015 um governo de resistência. E a resistência tem dois sentidos. Tem, primeiro, a resistência, que é ficar no governo, esta equipa de António Costa e a sua equipa, ficarem no governo o mais tempo possível. E, segundo lugar, resistência a qualquer mudança. Portanto, ele está a resistir à esquerda, ao PCP e ao Bloco de Esquerda, que o querem fazer, ou gostariam que ele revertesse tudo aquilo que foi conseguido durante o tempo do ajustamento, e está a resistir à direita àqueles que querem continuar reformas estruturais. Costuma-se dizer, quando nós colocamos as coisas dessa maneira, isto parece que, bem, então o Governo está no meio, aparentemente, e no meio está a virtude. Mas não está. À esquerda, de facto, aquilo que o PCP e o Bloco de Esquerda gostariam de fazer, ou que o Governo fizesse, iria provocar uma regressão no país, uma coisa... iria tornar-nos ainda menos competitivos do que somos, iria provocar imensos problemas à sociedade portuguesa, porque seria muito provavelmente um encerramento enfim, aquelas nacionalizações que eles querem, aumentos de impostos que eles querem, etc.
Agora, aquilo que a direita se propõe, e aquilo que a direita se propõe é aquilo também que as organizações internacionais recomendam para Portugal retomar, enfim, ter outras oportunidades em termos da economia internacional, levaria ao crescimento. Portanto, no meio, isto é de um lado a regressão, do outro lado, Mas, Rui, não é um paradoxo. no meio o que está é a estagnação. Portanto, é isso que António Costa defende, a estagnação, e essa estagnação de que ele não quer assumir a responsabilidade. E por isso esconde-se atrás destas questões técnicas. O Governo tem duas questões técnicas. Uma é a gestão da epidemia, em que basicamente o Governo é da Direção-Geral de Saúde, segundo António Costa diz, portanto ele nega quaisquer pressões políticas sobre a Direção-Geral de Saúde. E a outra questão técnica é a preparação do orçamento e do plano de recuperação e resiliência. Isto é, o Governo tem questões técnicas, não tem questões políticas. Se nós olharmos para as sondagens dos últimos meses, nota-se que existe uma erosão da popularidade do Governo, que provavelmente está relacionado com estes casos dos últimos meses, nomeadamente os episódios com o Eduardo Cabrita. Ora, porquê é que o Primeiro-Ministro, sabendo desta erosão que pode prejudicar o Governo, acaba por não remodelar? Bem, é verdade que alguém poderia dizer, é natural que ele não anuncie aqui remodelação. Sim. Portanto, na entrevista percebe-se, não era ali que iria demitir ministros e nomear novos ministros. Agora, a questão não está aí na entrevista, no que ele diz, está no que ele faz. Ele também não... Isto é, diz que não remodela, que não faz mudança e não faz mudança. E eu creio que isso tem a ver com essa ideia, isto é, a erosão. Bem, aguenta-se a erosão. O Governo está um bocadinho naquela história daquilo que se contava, aquela anedota da bancarrota, não é? Como é que acontece a bancarrota? Primeiro gradualmente e depois de repente. E é este é um Governo que se está a esboroar gradualmente e, portanto, ainda não sabemos quantos anos. E depois há de haver um momento em que é de repente e que cai a pique. Agora, o que nós percebemos é que, enquanto esse momento não vier, para António Costa as coisas vão bem. Vasco, a mesma questão para ti, tendo em conta o pano de fundo que é a necessidade de uma remodelação. Porquê? Porque vêm as eleições autárquicas e a seguir fica muito pouco tempo para o Primeiro-Ministro poder recuperar a imagem com o refrescamento do Governo. Eu começaria por também salientar este aspecto que o Rui referiu, que isto é a primeira parte da entrevista, portanto nós não sabemos exatamente o que é que está na segunda parte. Mas, avaliando esta primeira parte, isto é o retrato perfeito do pântano, não é assim? Quer dizer, o que está ali é o espelho fiel do país, da governação, da filosofia subjacente à governação. No que diz respeito à primeira parte, à parte sobre a pandemia, eu devo dizer também fiquei um pouco surpreendido de não haver mais pressão dos jornalistas, quer dizer, não se fala da gestão a que assistimos no último ano e meio, nomeadamente aos números que foram péssimos para Portugal, os internamentos, uma série de coisas. Portanto, julgo que também há ali o Rui disse, os jornalistas pressionaram. Não pressionaram o suficiente, porque há um conjunto de questões que de facto não foram colocados. E que permitem António Costa dizer nós andamos a seguir a ciência. Bom, na realidade não andam a seguir a ciência, porque a ciência não é consensual, há muitas opiniões, portanto anda a seguir uma certa ciência, não é? E essa Mas a ideia aí é clara, não é? É tirar responsabilidades para cima da DGS claro, e libertar o Governo do ponto de vista político. Claro, o problema é que a DGS tem tido um comportamento um bocado esquizofrénico ao longo deste tempo todo. E, portanto, esperava-se que houvesse, pelo menos, o admitir de algum problema, de alguns erros ao longo deste tempo, e não há. Portanto, tudo continua ótimo, vamos vacinar agora mais pessoas, etc, etc, etc. Portanto, deste ponto de vista, é aquilo que subscrever aquilo que o Rui disse, quer dizer, não tem grande interesse na entrevista, exceto para revelar esta desresponsabilização do Governo. No que diz respeito à remodelação, desde logo há uma piada que eu acho de mau gosto dos 200%, que eu acho que é uma referência à velocidade do carro, acho eu, quer dizer, posso estar enganado, mas não me parece ser por acaso. Portanto, há ali um bocadinho de gozo, que, enfim, não me parece que fique bem um Primeiro-Ministro. Mas
Ele diz uma coisa muito interessante. Ele disse que vai haver uma mexida do governo, porque há uma secretária de Estado, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que quer sair. E é a única pessoa que quer sair. Bom, eu recordo-me de uma entrevista do Santos Silva. O chefe dela também quer sair. Exatamente, a dizer que queria sair e outros que deveriam sair. E, portanto, nós estamos nesta situação em que o Primeiro-Ministro parece um bocado atónico, não é? Em relação a tudo o que se passa à sua volta, incluindo a opinião expressa e a vontade expressa de pelo menos um ministro que não é um ministro qualquer. E o que ele vem dizer é que tudo está perfeito, estamos a preparar o orçamento e vamos ter aqui um grande desafio e os ministros devem estar concentrados. Bem, nós sabemos que as coisas também não são assim, porque uma mudança na tutela não significa que se comece tudo de novo, não é? Os serviços estão a elaborar os orçamentos, secretários de Estado, etc. Portanto, isto também não colhe, não é? Portanto, se não colhe, o que é que se passa? Quer dizer, não há vontade de mudar o governo. E não há vontade de mudar o governo porque, justamente pelas razões que o Rui, aliás, referiu, é um governo de resistência que visa aguentar o poder. Não para reformar, não para fazer coisíssima nenhuma. E o que se espera, o que se pensa que vai acontecer agora com este orçamento é uma coisa muito complicada. Vai haver um assalto às reformas que foram feitas à legislação laboral. E, portanto, é um governo que vai gerindo o poder, como, aliás, tem feito desde que assumiu o poder há 5 ou 6 anos atrás. Bom, Rui, deixa-me voltar a ti para uma questão que o Vasco avançou agora. A questão do... Nós começamos a perceber que há medidas que vêm agora para o Orçamento de 2022 que consubstanciam mais um recuo em relação àquilo que a Troika fez, nomeadamente na legislação laboral. Aliás, há uma tirada fantástica desta semana, quando a Ministra Ana Mendes Godinho do Trabalho vem dizer que as empresas com contratação coletiva vão ter acesso privilegiado à bazuca. Ou seja, isto são cedências ao PCP. São sempre meio... O governo, quando cede um bocadinho, depois mais um bocadinho. Isto é quase como se tivesse um espaço de manobra, de cedência, e está a fazer render... tanto quanto pode. Mas a verdade é que Bruxelas, quando criou a bazuca, veio impor reformas, nomeadamente estruturais. Uma delas é não mexer na legislação do trabalho. É curioso que eles dizem uma coisa e depois o governo acaba por fazê-lo. Quer dizer, nós temos aqui uma situação que é a seguinte: não vale a pena, eu acho que é um erro atribuir ao governo, aliás, por aquilo que o Vasco disse, atribuir ao governo um grande plano, uma grande ideia. Não, o governo está na situação de manter o poder, manter-se no poder, e quando estou a dizer manter-se no poder, manter-se no Estado, onde aumentou os funcionários públicos, onde aumentou o número de funcionários públicos para além daquilo que havia em 2011, antes da Troika. Portanto, quer manter-se no Estado, quer durante tanto tempo quanto for possível. Sim. E fazendo o que for necessário e não mais do que necessário para lá se manter. É segurar o poder, mais é segurar o poder. Portanto, o que nós temos, o país está num processo de que o Banco de Portugal, em 2019, um estudo publicado pelo Banco de Portugal no Boletim Económico, designou como um processo de divergência há 25 anos. Isto é, nós convergimos com as médias da União Europeia nos anos 60 e depois no fim dos anos 80, princípio dos anos 90, e desde meados da década de 90, isto, coincidindo com a chegada desta direção do Partido Socialista, porque são os mesmos, ao poder, em 1995, desde então que estamos num processo de divergência. E é isso que define esta situação. E o Governo não tem... Disse há bocado, as organizações internacionais, toda a gente, não é preciso descobrir a roda, nem a pólvora, nem nada. O diagnóstico é exatamente igual. Os diagnósticos estão, as receitas estão mais ou menos definidas. E o Governo está a resistir a isso. Isto é o sentido desta governação socialista desde os anos 90, é resistir à adaptação de Portugal àquilo que na década de 90 se chamava globalização, à unificação monetária, etc. Mas eu acho que faz sentido. Vamos lá ver. Acho que o problema de Portugal é essa atuação do governo socialista. Faz sentido. Sim, faz sentido para eles e para muita gente que dependentes e gente que está interessada no status quo. Metade do país, ou mais de metade do país, avaliando pela votação do PS, PCP e Bloco de Esquerda,
não quer mudar coisíssima nenhuma. Mais de metade do país, não sei, quer dizer, isto é mais de metade daqueles que votam que não são metade do país. Certo. Quer dizer, são, certo, mas esse é que definem o governo. Portanto, mas são eles que marcam. O governo está a expressar, de facto, a vontade da sua base eleitoral. E quer dizer, não há portanto, qualquer preocupação com a reforma. Não há, quer dizer, é deixar metade, talvez não seja isso. metade, mas metade do país não quer mudar nada. Enquanto não for necessário mudar, não se muda. Isto é, enquanto não forem obrigados a mudar, não é necessário, é obrigação. E não há essa obrigação, porque uma coisa é esses comentários e recomendações da Comissão Europeia, outra coisa são pressões como as que tivemos sujeitos em 2011 e que aparentemente o Governo está convencido que não vai estar sujeito outra vez. Mas há aqui uma coisa que me surpreende neste processo, que é, reparem, nós temos autárquicas agora em setembro e depois temos legislativas em 2023. Ou seja, imaginem que António Costa precisa de refrescar o Governo depois das autárquicas. O tempo é muito curto até às próximas eleições para recuperar em termos de popularidade. Por outro lado, fico um bocado apreensivo porque, para o país, quem é o ministro de qualidade que vai aceitar ir para o governo com pouco mais de um ano? Eu acho que o raciocínio, isto é, esse raciocínio que faz, acho que estaria bem adaptado a um outro tipo de situação, a um outro tipo de governo. Este governo não é bem a popularidade, é a ligação a um setor de opinião que não quer mudanças, que tem medo das mudanças, que pode não estar muito satisfeito com o que tem, mas acha que é melhor conservar o que tem. Quer dizer, e, portanto, este governo nunca foi um governo popular. O António Costa nunca passou por aquelas fases em que Cavaco Silva, até mesmo José Sócrates, em 2006, 2007, há ali um momento em que as pessoas pensam que ele vai fazer não sei o quê, ou coisa assim. E fez. Quer dizer, António Costa nunca passou por nada disso. Quer dizer, nunca teve essa fase e penso que não aspira a isso. Isto é, ele está lá, vai conseguir lá estar, pensa que tem condições para lá estar, tem esses grupos de eleitores que não é identificarem-se com o governo, mas identificam-se com não mexam em nada, e depois pensa que tem uma conjuntura europeia que lhe permite escapar a qualquer sanção dos chamados mercados. Temos de mudar de tema porque o programa vai decorrendo e com alguma celeridade e vamos ao Afeganistão. E vou começar novamente por ti, Rui. Eu, de repente, estava a ver aquelas imagens e a pensar naquilo que li dos livros de história de Saigão. O mesmo helicóptero sob a embaixada, saída precipitada, abandonar aliados, abandonar pessoas que lideraram e que lidaram com as próprias forças de ocupação. O que é que se passou ali? O que se passou ali é... Bem, primeiro temos exatamente o que é que se passou. Aquilo que se está a passar agora é uma tentativa de dizer que os Estados Unidos retiraram porque Cabul caiu. Não, Cabul caiu porque os Estados Unidos retiraram. Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente importante para perceber o que é que se está a passar no Afeganistão. Muito diferente do Vietnã do Sul. Enfim, direi já alguma coisa sobre isso. Não era verdade que aquilo fosse uma guerra, ao contrário do que Joe Biden, o Presidente dos Estados Unidos, depois veio dizer que fosse uma guerra sem fim. Os Estados Unidos já não participavam em operações de combate. E o número de baixas portanto, a guerra não era verdade que os Estados Unidos estivessem num pântano de onde não podiam sair. Estavam a prestar ali digamos, um apoio mínimo. Agora, esse apoio mínimo em termos militares era um apoio fundamental em termos políticos. Decisivo. O Afeganistão, basicamente, aquilo que nós percebemos é um mosaico enorme de tribos, de etnias, de clãs, de grupos. E, basicamente, essas etnias, clãs, grupos, ou o que se lhe quiser chamar, aglomeram-se em determinados momentos à volta daquilo que lhes parece ser um poder que está mais ou menos garantido. Isso foi, até 2001, os Talibã. Os Talibã caíram como este governo agora caiu em Cabul. Isto é, perante a ofensiva americana, em poucas semanas. Julgava-se que ia haver uma guerra enorme, que ia demorar imensos anos. Acho que foi 1 ou 2 semanas também, os Talibã tinham desaparecido. Isto é,
Quando aquelas populações sentem que o poder que está já não tem um apoio, já não tem força, imediatamente se dissociam desse poder. E foi o que aconteceu com o anúncio da retirada americana e depois com o tipo de retirada americana. Há umas semanas os Estados Unidos fugiram da base de Bagram à noite, quer dizer, sem avisar sequer os seus aliados. Quer dizer, no dia seguinte eles foram ver onde é que estavam os americanos e já não havia americanos que tinham fugido durante a noite. Quer dizer, isto deu a toda a gente, isto é, agora ponham-se na posição, o Biden deu quase a entender que os soldados afegãos, o exército afegão não tinha sido suficientemente corajoso, mobilizado para resistir aos talibãs. Não, ponham-se na posição desses soldados e imaginem bem, isto é para fugir. Se eles fugiram, nós também temos de fugir. É a mensagem que os Estados Unidos deram. Portanto, aquilo que aconteceu ou foi um enorme erro de cálculo, ou, partindo do princípio que Biden estava a dizer a verdade quando disse que o exército afegão ia aguentar, ou então uma mentira. Isto é, ele estava a mentir, tinha informações que provavelmente lhe indicavam o que iria acontecer e mentiu dizendo que estava tudo bem. Portanto, aquilo que aconteceu no Afeganistão foi isso. Isto é, o elemento que mantinha aquele regime que lá estava e que até há 2 ou 3 semanas, enquanto os americanos lá estiveram, estava a controlar o país. Os talibãs não tinham nenhuma cidade importante, não tinham nenhum domínio. Isto é, aquilo que nitidamente aconteceu não é uma espécie de... os talibãs de repente avançaram e militarmente derrotaram. Sim. Não. Aproveitaram um vazio. Foi um vazio. Os Estados Unidos, ao saírem desta maneira, criaram um enorme vazio que os talibãs eram aqueles que lá estavam a dizer então vamos nós, ficamos nós. Vasco. Não, o que aconteceu ao longo de 20 anos foram muitas coisas. Portanto, a situação assistiu a vários processos, a várias estratégias, a vários objetivos. Eu quero dizer 2 ou 3 coisas muito simples, mas que acho, algumas delas, aliás, coincidem com aquilo que o Rui acaba de dizer, porque eu vejo o debate público, os comentários, a deturpar um bocadinho um conjunto de coisas. Então, é assim. Primeiro, Biden não é o primeiro a querer sair do Afeganistão. Claro. Obama já queria isso, Trump já tinha dito isso. Não é? Claro. Primeira coisa. Segunda coisa, Biden foi à televisão dizer que, quer dizer, houve nestes últimos dias, nomeadamente no domingo e na segunda, duas intervenções. A primeira no domingo por parte do secretário de Estado americano e na segunda-feira por parte do presidente Biden. E fizeram a mesma coisa, passaram as culpas. O secretário de Estado disse que a culpa era dos militares afegãos. Portanto, a cobardia, fugiram, etc, etc. E já explico bem porque é que isto não é verdade. E a culpa, segundo Trump, para além de ser do exército afegão, era também de Donald Trump e do célebre plano de retirada de Trump. São mentiras, são deturpações. O que foi dito por estes 2 responsáveis não corresponde à verdade, ou pelo menos é uma verdade parcial que deturpa a realidade e o contexto das coisas. No que diz respeito às Forças Armadas do Afeganistão, vamos lá ver, os americanos não sofrem uma baixa há 1 ano e meio. É verdade. Os militares afegãos morreram às dezenas de milhares. Às dezenas de milhares. Acho que é desde 2017 morreram 70 mil, uma coisa do género. Portanto, estes homens e mulheres, porque havia mulheres a combater no exército afegão, combateram sem medo, muitas vezes em situações muito difíceis, não eram pagos por causa da corrupção que existia a nível político e mostraram coragem, dignidade e combateram os talibãs. Quando é que deixam de combater? Justamente aquilo que o Rui acaba de dizer. O exército... Eles percebem que iam ser abandonados. Claro.
Portanto, o Exército só consegue combater se tiver apoio logístico, se tiver informações, se tiver apoio aéreo e se tiver a manutenção dos helicópteros. Mas isso dos não mostra aviões. também o fracasso da intervenção? Não, mostra. Não. Porque não se cria um exército. Eu sei, mostra capaz. que o Exército não era inteiramente autónomo e, portanto, a retirada é prematura. Sim. Portanto, o que Biden fez foi retirou todas as tropas, anunciou em abril a retirada de toda a gente e impediu que houvesse até sequer civis a fazer a manutenção da Força Aérea e dos helicópteros. E, portanto, as Forças Armadas não têm capacidade, deixaram de ter capacidade operacional a partir deste momento e por isso é que colapsam e vão para casa, de facto. Não é por falta de coragem, é porque Biden tirou-lhe o tapete debaixo dos pés. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é esta ideia que o Trump é que tem a culpa. Quer dizer, havia de facto um plano de retirada, mas havia um conjunto de condições para a realização desse plano. Sim, mas não era só isso, Vasco. É que, imagina, num momento, quando se descobrisse que aquilo não ia funcionar, era obrigatório mudar o plano. Foi aquilo que não foi. Claro. Para além disso, quer dizer, o Biden mudou todos os planos e todas as políticas do Trump, exceto esta, por alguma razão. Não é? Mas, portanto, o plano não era um plano irresponsável. O plano, aliás, mantinha 2.500 conselheiros militares que mantinham essa operacionalidade das Forças Armadas. O Biden retira essa gente. Ele diz, vão sair todos, aquilo que disse o Rui, e saem da base militar de Bregman de um dia para o outro. E é isso que provoca o colapso e o caos. E não há plano de contingência nenhum. Quer dizer, o que ficou demonstrado nesses últimos 2 dias, com o reforço, aliás, do contingente que está no aeroporto de Cabul, porque a embaixada já está nas mãos, não é? Que custou centenas de milhões de dólares a construir, está nas mãos dos talibã. E, portanto, o Biden agora vem dizer, bom, a culpa não é minha, nós tínhamos os planos... Isto é tudo spin, é tudo falso, não é? A responsabilidade, nós podemos discutir se a invasão em 2001 estava correta ou não estava, se bem que na altura não houve discussão, toda a gente concordou com isso, aparentemente, excluindo o Bloco de Esquerda. Mas, quer dizer, sobre a responsabilidade da retirada e a humilhação que isto é para os Estados Unidos, que vai ter repercussões profundas na política externa, mas também na própria política interna, não é? Sobre a responsabilidade deste caos, desta desordem, quer dizer, cabe exclusivamente a esta administração, a Biden. E acho muito feio, mas mesmo indigno, que o Presidente agora tente transferir as culpas para combatentes heroicos que fizeram o que puderam. Rui, isto coloca o Afeganistão e aquela zona toda sob a influência de 2 outras grandes potências, a China e a Rússia. Bom, e a Europa, sim, mas eu digo potências a nível mesmo mundial. Nuclear. Ok, nuclear percebo. Mas isto deixa a Europa muito vulnerável porque provavelmente vamos ter uma vaga de imigração. Isto muda alguma coisa da ordem internacional? A ideia que isto é que a ordem internacional já começou a mudar de facto. Isto é o que Biden faz é o resultado da política já muito assumida por Obama de distanciamento. Isto que aconteceu no Afeganistão aconteceu também no Iraque, quando foi da retirada também de repente o regime iraquiano caiu perante o Estado Islâmico, depois foi preciso voltar para o segurar. Portanto, há aqui uma espécie de... os Estados Unidos a voltarem-se para dentro. Quer dizer, isto é... repara, uma tendência que já vem dos outros não, isto é assim, não é possível ter os planos que Obama e que Biden têm para os Estados Unidos, com despesas enormes, a nível agora destes enormes investimentos em infraestruturas, anteriormente no montar um sistema de saúde que alguns dentro dos Estados Unidos gostavam que fosse igual à Europa. Nós sabemos ao que é que isso levou na Europa, isto é, estes Estados sociais basicamente limitaram imenso as disponibilidades para qualquer capacidade militar verdadeiramente autónoma e, sobretudo, para a projeção de poder militar fora fora do espaço dos Estados. E o mesmo está a passar nos Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos estão, de uma certa maneira, a europeizar-se à sua medida, o que quer dizer que se estão a tornar um aliado
menos fiável e, portanto, isso... e uma voz também menos... menos determinante ou menos levada a sério. Isto é, hoje... ditadores, inimigos dos valores ocidentais sabem que os Estados Unidos podem fazer uma grande... É como a Europa, fazem imensa retórica, imensa conversa, mas não são capazes de fazer absolutamente nada. Portanto, isso é más notícias para Taiwan, provavelmente, perante a China. Enfim, já havia o caso de Hong Kong, e talvez até seja mais notícias para alguns países do leste da Europa, a Estónia, os países bálticos, etc. E a Ucrânia também já demonstrou que era mais notícias e aconteceu. Portanto, o que temos aqui, sim. Agora, como é que o público americano vai reagir a isso? Há quem diga, bem, eles já estavam fartos da guerra e, portanto, livraram-se disto bem, mas há humilhação, de facto. Há o problema dos refugiados. Nas eleições alemãs já se tornou um tema a possibilidade deste afluxo de Macron, fugitivos. Já falou sobre isso. Exato, portanto, de repente já existe essa questão e depois também vai depender um bocadinho de como é que as coisas vão correr nos Estados Unidos. A retirada do Vietnã em 1975, também aquela coisa muito pouco gloriosa do helicóptero no teto da embaixada, fez parte de um cabaz que incluía a inflação, o desemprego e, portanto, vamos ver como é que também nos Estados Unidos, onde já há preocupações em relação à inflação, embora os economistas da área do poder digam não se preocupem nada com isso, os juros estão baixos, continuem a gastar, vamos ver se isto também fará parte de uma espécie de cabaz de humilhação, de decadência, que de repente sim pode-nos fazer lembrar os tempos do Jimmy Carter entre 76 e 80. Vasco, muito rapidamente, antes de irmos às notas finais, isto significa uma alteração geoestratégica ou de poder, ou isto já é uma linha de continuidade? Confirma a mudança que está a ocorrer. Por si só não significa essa transformação, mas confirma aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Eu acho, para as pessoas que estão muito satisfeitas com a derrota e humilhação dos Estados Unidos, eu gostaria que pensassem duas vezes, porque por muitos erros que os Estados Unidos possam ter cometido nos últimos 40, 50 anos, havia um compromisso, nem sempre coerente, mas havia um compromisso genérico com os direitos humanos, com a liberdade, a democracia e economias de mercado. Esse ciclo acabou, essa agenda acabou. Eu acho que o Afeganistão confirma isso. Portanto, a ordem internacional que aí vem, dominada em larga medida, ou os valores, pelo menos, dessa ordem internacional que aí vem, vão ser estruturados largamente pela China, pela Rússia, pelo Irão, pela Índia, por um conjunto de países que não são particularmente amigos. Isso não é propriamente bom para a liberdade. Não é bom para a liberdade. Portanto, as pessoas que andam a saudar a libertação dos talibã ou são idiotas ou são os cínicos, porque, de facto, o mundo que se adivinha será francamente mais hostil à liberdade, à democracia e aos direitos humanos. Deixa-me só dizer uma coisa, talvez o aspecto mais hediondo disto tudo. Os Estados Unidos estiveram no Afeganistão durante 20 anos. Isto quer dizer que criaram lá 1 ou 2, 3 gerações que se habitam com o horizonte de direitos humanos, direitos das mulheres, tolerância, etc. Foi essa gente que se comprometeu, que cresceu no mundo, que foi abandonada, que foi traída. Exatamente. Isso é que é preocupante. Bom, notas finais. Temos duas questões. A primeira, declarações do deputado José Magalhães e do vereador do PCP da Câmara do Seixal, em que parece que se quer apelar à força física para pôr a direita na ordem. Rui. Isto não é um lapso, não foi um excesso de linguagem. Isto corresponde a uma cultura, de guerra civil, uma cultura de violência revolucionária, em que a violência é considerada a melhor forma de resolver problemas políticos. Não o debate, mas a violência. E é isso que está na cultura do Sr. Rui Francisco e do José Magalhães. Exatamente, desses senhores. Quer dizer, é isso que faz o cerne dessa cultura comunista ou pós-comunista. Portanto, aquilo que eles manifestaram foi as íntimas convicções deles.
E não é preocupante porque isto mostra que não são democratas, no fim de contas. Não é? Alguém tem ideias diferentes, então vamos partir um faz parte do partido do governo, outro faz parte de um partido que vota os orçamentos do governo, mas aparentemente é assim que é mais uma questão técnica, provavelmente. Vasco. Eu não fiquei nada surpreendido com as declarações do militante do Partido Comunista e pronto, nem sequer. E com o José Magalhães também não? Com o José Magalhães fiquei um bocadinho, fiquei um bocadinho. Eu conheço o José Magalhães, que é um tipo com um sentido de humor, quer dizer, não é um tipo inteligente. Por isso é que me espanta estas coisas. Por isso é que eu fiquei surpreendido com enfim, a violência das declarações. Quer dizer, o José Magalhães é deputado há 40 anos, julgava eu, e se calhar até tem, se calhar isto foi, não diria um lapso, mas se calhar foi um exagero, ou se calhar foi uma noite bem passada de agosto, não sei. Mas, quer dizer, aquilo é excessivo e reflete, de facto, a crescente radicalização da linguagem, que depois tem consequências. Quer dizer, tem consequências na forma como os militantes e os apoiantes... Claro. Passa-me uma mensagem. Passa uma mensagem absolutamente tenebrosa. É? E, portanto, acho que o José Magalhães devia dizer que devia pedir desculpa. Quer dizer, não é dizer nada, pedir desculpa. Olha, e agora a segunda questão de notas finais, começo por ti antes de ir ao Rui. Catarina Martins e Bloco de Esquerda, a reação face ao Afeganistão. Quer dizer, o Bloco de Esquerda, como é de costume, sobre as questões internacionais, e as nacionais também, mas sobre as internacionais, procura sempre aproveitamento. Quer dizer, nós tínhamos razão, etc, etc. Bom, deixa lá ver. O que o Bloco de Esquerda disse é que todas as pessoas que apoiaram a intervenção em 2001 deviam retratar-se. Bom, eu fui uma dessas pessoas em 2001 e estou aqui para dizer que não me vou retratar, porque a intervenção, para além de ter sido sancionada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi apoiada por praticamente todos os países, e visava uma coisa muito simples, não é? Visava responder ao massacre, à morte de 3.000 pessoas em Nova Iorque e Washington, por parte da Al-Qaeda, que estava escondida, ou que estava refugiada, ou que estava no Afeganistão. E o governo, então, do Mullah Oman, que apoiava, que lhes dava refúgio. E, portanto, entrou-se no Afeganistão em 2001, que é aquilo que o Bloco está a dizer, que não se devia ter entrado em 2001. Quer dizer, na realidade, se nem tudo correu bem nos últimos 20 anos, há coisas que correram bem. Quer dizer, eu apostaria tudo que se fôssemos perguntar a grande parte da população afegã se preferiam ter vivido os últimos 20 anos com os talibãs, os enforcamentos, etc., etc., não é? Ou se preferiam, apesar das imperfeições, dos erros, ter vivido estes últimos 20 anos com governos, enfim, que não eram perfeitos, eram corruptos, etc., mas, quer dizer, uma coisa parece-me melhor do que a outra. E, portanto, dizer agora, nunca devíamos ter entrado em 2001 no Afeganistão, é dizer que se deveria ter perpetuado os talibãs no poder. O reinado do terror. Rui, também vais-te retratar ou não? Não, o que a Catarina Martins quer é que a gente peça desculpa pela democracia, pela liberdade. Por desculpa, direitos das Catarina mulheres. Martins, não vamos pedir desculpa por isso. Vamos continuar a insistir. Quando ela pedir desculpa pelo Trotsky e aquelas coisas. Exato. Isso aí estava tudo bem. Bom, chegámos ao final do dia 10 desta semana com um atraso de 2 dias, por minha única culpa, e, portanto, por isso também já pedi desculpas aqui. Já sabe que o Dia D é o programa onde se analisa o país visto à direita. Para o final, fica aquele pedido sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partido nas redes sociais, e já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Quero agradecer a estes dois senhores e dizer que na próxima segunda-feira cá estaremos de volta. Muito obrigado e até lá.